Boa tarde, o meu nome é Luís Lobo e estou aqui com o meu colega André Sousa. Somos membros da equipa de Cyber Risk da Deloitte Portugal e vamos aqui falar sobre Zero Trust Architecture. Vamos abordar o que é Zero Trust, porque é que as empresas devem adotar Zero Trust e quais é que são os temas a ter em conta na adoção da Zero Trust. A nível de o que é Zero Trust? Basicamente, Zero Trust é deixar de haver confiança implícita entre entidades dentro da nossa esfera digital, do nosso ecossistema digital, e garantir que todas as permissões são dadas explicitamente. A nível histórico da internet, eu resumi aqui de uma forma muito simplista aquilo que tem sido a evolução dos níveis de confiança na internet. Portanto, começámos com uma internet altamente aberta, em que bastava eu saber o endereço de um site, de um serviço, para ter totais permissões a esse serviço, sem necessitar de me autenticar. Depois passámos a ter User Authentication, ou seja, username e password tipicamente, mas assim que eu acedia e me autenticava no serviço, tinha acesso a todas as funcionalidades do mesmo. O passo a seguir foi desenvolvemos o princípio de least privilege, ou seja, eu apenas tinha as autorizações estritamente necessárias para executar as minhas tarefas após a autenticação no sistema. O passo seguinte foi limitar a confiança dentro da própria rede da organização, limitando quais é que tipos de acesso e que tipos de comunicações é que era possível fazer dentro desta rede. E pronto, e agora o mais recente paradigma neste domínio da confiança é o Zero Trust. O que é o Zero Trust? Basicamente é a materialização de 4 princípios. O primeiro é Secure by Default, ou seja, garantir que as comunicações são seguras independentemente de onde elas estejam e independentemente para onde elas estejam a comunicar e onde estejam a aceder. Depois temos o Need to Use, que é garantir que os acessos são apenas atribuídos dentro do contexto de uma sessão e explicitamente para a tarefa que o utilizador vai desenvolver. Isto depois também é alimentado pela parte do Context Aware, ou seja, ter políticas dinâmicas que me permitam definir os acessos de acordo com propriedades ambientais, ou seja, de onde é que eu me estou a ligar, aonde é que eu estou a aceder, que tipo de dispositivo é que eu estou a utilizar, se é da organização, se é pessoal, e atributos a nível comportamental. É comum eu aceder a este site às 3 da manhã para fazer determinado tipo de tarefas? É comum eu aceder ao número de sites que costumo aceder ao longo do dia de trabalho, ou estou a aceder a muito mais? É este tipo de contexto que vai ajudar a definir o need to use e quais os acessos que os utilizadores devem ter. E por último, o último princípio é garantir a visibilidade constante do estado de segurança das várias entidades, ou seja, os assets, os utilizadores e a rede. De acordo com a NIST, existem 3 abordagens para Zero Trust. Uma boa solução de Zero Trust inclui elementos destas 3 entidades, ou destas 3 abordagens. Começamos com a parte de Enhanced Identity Governance, que é a otimização e a evolução da gestão de identidades e acessos comuns, de modo a garantir que os utilizadores estão devidamente identificados, que as suas permissões estão devidamente atribuídas e que a autenticação é forte e resiliente. Depois temos a microsegmentação, que é segmentar servidores ou assets, no sentido mais genérico, ou totalmente independentes ou em pequenos conjuntos de servidores, de modo a limitar a nível de rede a comunicação entre os mesmos. E por último temos o Software Defined Perimeters, que é a definição de perímetros ao nível do software, inclusivamente a nível dos workloads. Para fazer aqui um drill down, um deep dive a isto,
o André vai falar sobre este tema. Obrigado, Luís. Portanto, fazendo uma introdução sobre o que é o Software Defined Perimeter, aplica, portanto, o conceito de Zero Trust, ou paradigma de Zero Trust, e constitui uma das best practices de segurança mais em voga, que atualmente está mais em voga, porque permite implementar um conjunto de controles de segurança ao nível dos próprios workloads. Este tipo de plataformas que permite fazer este tipo de gestão oferece uma granularidade que pode ir até ao nível do processo que está a ser executado em cada workload, em cada ativo. E, portanto, ao mesmo tempo, oferecendo flexibilidade a uma equipa de segurança que esteja a fazer esta gestão para fazer a monitorização de uma forma efetiva, detectando, por exemplo, movimentos laterais, movimentos, tipo ataques do género do tipo de ransomware, porque também podem oferecer verificação ao nível da integridade dos ficheiros, e é aplicável a muitos tipos de ambientes, incluindo ambientes tipicamente de cloud ou exclusivamente cloud, ambientes tradicionais, totalmente on-prem, ou ambientes híbridos, portanto, permitindo fazer esta segmentação ou microsegmentação, incluindo ambientes que estejam feito, parte do deploy esteja feito em ambiente cloud e parte do deploy seja feito em ambientes on-prem. Isto porque temos vindo a assistir ultimamente muitos clientes que têm feito uma adoção de infraestrutura na cloud, fazendo não uma completa eliminação do que são ambientes on-prem, mas ampliando o seu data center ou estendendo o seu data center para um IaaS contratado a um cloud service provider. E, portanto, este tipo de ferramentas permite reduzir o risco de termos toda a nossa infraestrutura, o landscape de infraestrutura muito espalhado, permitindo ter uma solução plataforma, permite ter visibilidade de uma forma transversal em diferentes tipos de ambiente. No slide seguinte, entrando em mais detalhe sobre o nível granular que podemos conseguir com uma plataforma deste género, e aqui damos aqui um exemplo que uma plataforma típica de SRM ou de CRM, que tem necessariamente ou não, mas pode estar ligada à internet e, portanto, é necessário ou é possível fazer uma implementação de uma política que permite, ao nível do processo, definir quais são os processos que estão autorizados a aceder à internet e a que locais da internet é que têm possibilidade de aceder. E depois também permite, se estivermos a falar de uma landscape aplicacional de uma plataforma que tem vários servidores, desde o servidor web server ao aplicacional até à própria base de dados, fazer um enforcement de um conjunto de políticas que podem ir até ao nível do processo, garantindo que as comunicações só podem ser estabelecidas por estes processos, para este servidor de origem e destino, incluindo que portos é que estão autorizados a fazer este tipo de comunicação. Obviamente que este tipo de projeto exige uma abordagem bastante cuidadosa para evitar que determinada plataforma deixe de funcionar porque estamos a bloquear um processo que deveria estar autorizado. Mas este tipo de plataformas também oferece uma abordagem que normalmente passa por verificar e introduzir esta plataforma, incluindo a parte de visibilidade, para ver o que é que realmente está a acontecer, que processos é que estão a comunicar e depois restringir cada vez mais para os processos que unicamente devem estar autorizados e fazendo o enforcement, aplicando o enforcement só numa fase posterior. Obviamente que este tipo de plataformas, para concluir, diminui o nível de risco associado
porque estamos a limitar a comunicação de cada servidor em cada aplicação e, portanto, existem muitos use cases onde é que isto pode ser aplicado, mas, por exemplo, permite identificar que se um servidor estiver infectado com um malware, este malware não pode comunicar com o restante servidor, porque a nível do processo e portos que estão autorizados, esse malware não é permitido fazer essa execução. Por último, queria dar só um exemplo de um use case típico, e porque as organizações trabalham com muitos parceiros e ao nível dos parceiros é muito difícil garantir que aplicam o mesmo nível de controlos que uma organização está a aplicar, e muitas das vezes não temos visibilidade do que é que realmente está a acontecer. Este tipo de plataformas, um dos use cases para este tipo de plataformas é permitir fazer uma implementação de políticas muito granular ao nível do acesso de um determinado parceiro. Aqui temos um exemplo na figura do lado esquerdo de como é que esta plataforma poderia funcionar. Poderia permitir, então, que um determinado parceiro acedesse apenas a uma máquina de salto e que essa máquina de salto tivesse autorizado a aceder a um conjunto de outras máquinas, quer ambiente produtivo ou não produtivo, poder ser feito, permitindo colocar políticas ao nível granular que eu estava a explicar há pouco. E, portanto, este é um dos use cases típicos. O Luís depois, daqui a pouco, vai falar mais transversalmente que use cases típicos a nível de Zero Trust podem ser interessantes introduzir, mas era um dos exemplos que queria colocar, porque temos assistido ultimamente a muitos incidentes de segurança que, infelizmente, são provocados por acessos que são estabelecidos com parceiros. Luís, passava-te a palavra outra vez. Obrigado, André. Vamos então falar aqui de porquê Zero Trust e porquê que as empresas devem fazer o investimento neste tipo de arquitetura. O primeiro está relacionado com uma coisa que nós temos passado nestes últimos tempos, que é uma necessidade de os nossos colaboradores de serem mais flexíveis e terem maior mobilidade, poderem estar a trabalhar no escritório, mas também poderem estar a trabalhar a partir de casa ou a partir de outras localizações do planeta, sempre necessário. Depois há uma necessidade das organizações adotarem o digital, tornarem os seus processos menos restritos a papel e a digitalizarem toda a sua operação, o que de certa forma depois também aumenta o nível de exposição e a superfície de ataque para incidentes de segurança. Em terceiro, e relacionado com isto, os ambientes da IT estão cada vez mais complexos, cada vez mais tecnologias, cada vez maior número de servidores e de serviços, o que faz com que seja mais difícil ter um controlo granular sobre que atualizações, que patches, que configurações é que existem em cada um dos sistemas. Em terceiro, e aqui, pegando aqui um bocadinho naquilo que o André referiu, cada vez mais as empresas estão a fazer o outsourcing dos seus core services para entidades terceiras, ou seja, deixaram só de externalizar aqueles serviços que eram secundários para o seu negócio e passaram a externalizar os serviços que são críticos para o seu negócio, o que faz com que estes parceiros tenham um acesso muito mais intenso e muito maior nos sistemas e nos dados da organização. Em penúltimo, temos a escala, a frequência e também a complexidade dos ataques, que são cada vez mais sofisticados e cada vez mais frequentes. É muito comum as organizações serem atacadas e ao passo que antigamente eram atacadas de forma relativamente amadora, hoje em dia os profissionais desta área estão cada vez mais sofisticados e com ataques mais direcionados às empresas. Isto leva-nos depois ao tema da marca e da reputação da empresa,
em que hoje em dia um incidente de segurança e a marca e a reputação em geral podem ser postas em causa através de um pequeno ataque que depois é propagado e viralizado nas redes sociais, na internet e nos jornais, e que pode pôr em causa a credibilidade da organização. Quais é que são os benefícios da Zero Trust relativamente ao modelo mais tradicional? No modelo tradicional temos um alvo fixo, estático, em que um atacante pode estudá-lo e depois decidir como e quando vai atacar e em que situação, e o cenário será sempre idêntico, mesmo que ele demore um ano a fazer este estudo, ao passo que no modelo de Zero Trust é um alvo em movimento, ou seja, as coisas vão mudando e vão dinamicamente ajustando às necessidades da organização, e o que existe hoje pode não ser o mesmo que existe daqui a uma semana ou daqui a um mês. O que para um atacante vai ter de se ajustar mais rapidamente. No modelo tradicional temos um conceito de perímetros muito bem definido. O problema é que, e tipicamente protegemos bem esta parte de perímetros, de acordo com a nossa experiência. No entanto, a partir do momento em que o atacante consegue estar dentro do perímetro, consegue ter acesso a um número quase ilimitado de serviços, de dados e de informação das organizações. No Zero Trust, como eu tinha referido anteriormente, um dos princípios é garantir a segurança sempre de todas as comunicações, estejam elas dentro do perímetro, fora do perímetro, em zonas mais restritas, e isso é sempre assegurado. No modelo tradicional, tipicamente, temos pouca visibilidade sobre o que é que se passa na rede e em que estado é que estão os nossos servidores e os nossos serviços, ao passo que no Zero Trust Model, um dos grandes objetivos é aumentar significativamente a visibilidade e saber a cada momento em que estado é que está cada um dos ativos da nossa rede. Por último, no modelo tradicional é bastante reativo, ou seja, só quando existe um problema, só quando há um incidente é que vamos conseguir atuar. No entanto, no modelo de Zero Trust é um modelo preditivo e bem implementado, ele consegue fazer alguma previsão e consegue prevenir que determinados ataques aconteçam, mesmo que no dia anterior aqueles acessos tenham estado atribuídos. Ou seja, ele vai analisar as propriedades comportamentais daquele utilizador ou daquele ativo e ajustar-se dinamicamente caso detecte alguma coisa anómala. Posto isto é, como é que vamos, ou como é que as organizações devem adotar o Zero Trust? Quais é que são os use cases mais típicos para a adoção desta arquitetura? O primeiro, e se calhar o mais óbvio, é ao fazer a adoção de soluções na cloud. Muitas das clouds já estão preparadas para a adoção deste modelo, e é um bom início, e tendo em conta que o nível de confiança na cloud muitas vezes é inferior àquele que temos nas nossas instalações, correto ou incorretamente, um dos grandes drivers é a adoção de cloud. Depois temos também a parte de Operation Technology e IoT, nomeadamente a IoT industrial, em que até há poucos anos era uma área em que a nível de segurança tinha sido um bocado esquecida. E isto permite que conseguir configurar melhor e ajustar melhor os diversos sensores, as diferentes máquinas, de modo a que eles comuniquem apenas e só com aqueles que têm estritamente necessidade de contactar, limitando o impacto em caso do comprometimento de um destes sensores ou uma destas máquinas. Outra componente outro use case é em casos de mergers and acquisitions, ou seja, quando uma organização adquire outra, a integração é muito mais fácil se eu tiver um modelo de Zero Trust, porque consigo, à cabeça, limitar os acessos que a nova organização vai ter relativamente à minha organização antiga, e depois ir
paulatinamente fazendo a integração dessa entidade na minha infraestrutura. O quarto é o acesso de entidades terceiras, como já falámos nele, não vou elaborar muito aqui. E o quinto é o acesso remoto de forma segura, ou seja, conseguir a cada momento avaliar se aquele user, mesmo que ele saiba a password, mesmo que ele tenha uma autenticação forte e ela seja válida, avaliar onde é que ele pode aceder, como é que ele pode aceder e que tarefas é que ele pode executar nos meus serviços. Quais é que são os riscos e as dificuldades que nós identificamos na adoção de Zero Trust? A primeira é uma paralisação inicial, ou seja, como isto é todo um novo paradigma que afeta diversas áreas da organização, muitas vezes as organizações têm alguma dificuldade em avançar para este tipo de projetos. Aqui o objetivo e a solução que nós temos é começar pequeno, começar em workloads que não tenham um risco significativo para a organização e avançar a partir daí conforme se vai tendo experiência. O segundo desafio é garantir que as bases estão bem montadas, que os alicerces estão bem estruturados, de modo a que conseguimos depois evoluir o Zero Trust. Isto é ter uma noção bastante efetiva de quais é que são os ativos, quais é que são as contas dos utilizadores, que tipo de assets é que eu tenho na minha organização e como é que eles comunicam entre si, ter políticas de segurança e de rede bem definidas e conseguir limar logo estas arestas básicas, o que muitas vezes se chama Security Hygiene, garantir que elas estão bem definidas logo à cabeça. Depois o terceiro desafio é conseguir recursos qualificados. Aqui há 3 formas de resolver este desafio. Ir ao mercado, contratar recursos com experiência neste tipo de soluções, fazer in-house training de recursos já existentes, recursos humanos já existentes na organização. Lá está, começando em áreas mais pequenas e com menos risco para a organização e permitindo que estas pessoas ganhem experiência e skills neste tipo de tecnologia. E a terceira é contratando prestadores de serviço externos que vos possam ajudar, pelo menos no arranque, numa fase inicial e no desenho e no início da implementação deste tipo de soluções. O último desafio é o facto de Zero Trust não ter um end state bem definido, ou seja, isto é um processo e não um caminho, não um destino. Há sempre possibilidade de melhorar o Zero Trust, há sempre possibilidade de aumentar o âmbito do mesmo, portanto nunca é uma coisa que eu possa chegar ao fim e dizer, pronto, eu já sou uma organização completamente Zero Trust. Há sempre alguma coisa a melhorar e há sempre alguma coisa a afinar no Zero Trust. Quais é que são os principais guiding principles e quais as dependências que vamos ter para a implementação? O primeiro é focar nos fundamentals, ou seja, garantir que as bases estão bem definidas, dar prioridade aos temas de negócio em vez da tecnologia, ou seja, não abordar o Zero Trust como se fosse uma componente puramente tecnológica, mas sendo uma componente altamente focada no negócio. Garantir que temos visibilidade logo no início de tudo aquilo que são os ativos da nossa rede, sejam utilizadores, sejam servidores, sejam soluções em SaaS, por exemplo, garantir que temos essa visibilidade e que conseguimos monitorizar esses ativos ao longo do tempo. E o último guiding principle é centralizar e federar os serviços de identidade e acesso da nossa organização, ou seja, tentar concentrá-los num único ponto de modo a garantir e melhorar a visibilidade dos mesmos. A nível de dependências, o primeiro é ter um consenso sobre o que é que se quer fazer com Zero Trust e onde é que se vai atuar relativamente a Zero Trust, porque isto é uma área que requer a intervenção da equipa de aplicações, da equipa de redes, da equipa de segurança, das equipas de negócio,
Portanto, é preciso que toda a gente esteja alinhada para que o processo de adoção corra da melhor forma. A dependência seguinte é o inventário de ativos, de utilizadores e de dados que nós temos na nossa organização, de modo a que eu possa facilmente saber o que é que existe e como é que vou ligar as diferentes entidades, os diferentes ativos. A terceira é ter políticas e estándares bem definidos relativamente à segurança de informação e às redes. E por último, porque Zero Trust não se faz sem tecnologia, é garantir que eu tenho uma capacidade de orquestração e de comunicação entre os diversos building blocks de Zero Trust, tipicamente através de APIs e middleware, de modo a que eu consiga automatizar o máximo possível esta funcionalidade. Eu aqui tenho um caminho ilustrativo do processo, vou passar sumariamente por ele. Como eu defini há pouco, a primeira parte do processo é definir o âmbito. Novamente, a nossa sugestão e a nossa experiência diz-nos que o ideal é começar pequeno e crescer ao longo do tempo, porque isto é uma solução é uma arquitetura bastante escalável. Portanto, é possível começar numa parte do negócio e ir aumentando este âmbito ao longo do tempo. Fazer um gap assessment, ou seja, perceber qual é que é a diferença entre o estado atual e o estado em que eu quero estar com Zero Trust e depois priorizar as iniciativas que tiver de fazer. A segunda parte é definir bem as minhas bases, os meus alicerces, tudo o que seja relativo a IT Service Management, políticas, identificar bem quais é que são os meus requisitos regulatórios ou legais e por aí, de modo a que quando eu fizer isto já tenho uma base boa de sustentação para implementar o Zero Trust. O terceiro, tal como eu referi no slide anterior, é federar e centralizar tudo o que seja User Management, ou seja, Identity e Access Management. No quarto passo é fazer identificação e discovery dos dados, ou seja, onde é que eles estão, como é que eles são acedidos, que tipo de segurança é que eles já têm, e se não têm, por um maior nível de segurança nesses dados, nomeadamente cifra. E por último perceber qual é que é o modelo de governance dos dados, ou seja, como é que os dados são geridos, quem é que são os responsáveis dos mesmos, quem é que são os seus custodians, quem é que os utiliza e por aí fora. No quinto passo, vamos ter a parte dos dispositivos. Os dispositivos vão ser uma fonte crítica, ou seja, eu devo garantir que os meus dispositivos não têm vulnerabilidades, que consigo responder a ameaças, que tenho capacidade de os incluir e de ter agentes neles, de modo a que eu possa incorporar as dinâmicas de Software Defined Perimeter ao nível do dispositivo. No sexto passo é gerir a WAN, ou seja, tipicamente nestas situações eu vou ter utilizadores a acederem de diversos pontos do planeta que eu não vou conseguir controlar à cabeça e vou ter também, em muitos dos casos, ter uma ligação a um ou múltiplos serviços cloud. Portanto, vou necessitar de estruturar a minha WAN de modo a que ela consiga responder de forma segura a estes requisitos. A nível dos utilizadores, é restringir o acesso à rede apenas a aplicações que estejam dentro do perímetro definido pelo Software Defined Perimeter. A nível de cloud, caso esta exista, é construir o ambiente de cloud, idealmente de raiz, já alinhado com o modelo de Zero Trust, e integrar as soluções que a maior parte dos prestadores de serviço cloud já oferecem no seu portfólio e integrá-lo com as capacidades que temos on-prem. A nível de computação, que são os últimos três passos,
desta jornada é integrar, fazer o onboarding das aplicações para o ambiente cloud, caso seja execuível, definir uma estratégia para aquelas aplicações que, por qualquer razão, por questões financeiras, por questões de compatibilidade, não são possíveis de integrar em ambientes cloud e, nestes casos, virtualizá-las, de modo a que elas possam ser dinamicamente geridas. E, por último, ou penúltimo, digamos assim, é implementar a microsegmentação nos vários segmentos de rede que existam, seja na cloud, seja no data center, seja nos escritórios satélites. Por último, o último passo é, novamente, é quase como recomeçar de novo e, depois de eu ter implementado o primeiro âmbito do meu modelo de Zero Trust, estender o âmbito a novos serviços, a novas aplicações, a novas áreas de negócio, a novas entidades do grupo e por aí fora. Uma das coisas que é importante referir e que está aqui também no canto superior direito é, desde o início, implementar telemetria, analytics e automação e orquestração dos vários assets que vão ter, de modo a que isto possa ser o mais streamlined possível e que a sua operação seja o mais linear possível. Espero que a nossa apresentação tenha sido esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado.